esta noite. Isto é um tema muito pesado, difícil de se tratar, mas necessário. Eu te peço que tu me uses com a habilidade do teu Espírito, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui e pelo YouTube reunido digam amém. Amém. Eu preciso entrar na mente de Paulo para poder compreender o que Paulo estava querendo tratar com esses assuntos. Até porque Paulo não está vivendo nos dias de hoje. E esta não é uma carta escrita nos dias de hoje. Nós, o povo da graça de Deus, temos essa sabedoria. Outrora não pensávamos assim. Você abria uma carta ali e dizia: isto é para mim. Mas o contexto ali é outro. O contexto em que Paulo está vivendo não é o mesmo contexto que nós vivemos hoje. Será que Paulo estivesse vivo hoje, ele escreveria estas palavras? Será que Paulo teria a mesma postura? Será que a mensagem da graça de Deus se encerrou apenas em Paulo? Ou esta não é uma palavra que se renova e nós, como os cartas vivas, temos também hoje a missão, como enviados e pregadores, de sermos tão ousados quanto Paulo foi nos seus dias, e nós podemos ser nos nossos dias, haja visto que temos também o Espírito Santo em nós? Então, qual é a minha responsabilidade, a sua responsabilidade? Atualizar estas mensagens sem fugir do fundamento colocado por Paulo, porque ele disse: eu, como prudente construtor, eu coloquei o fundamento, agora vem outro e edifica sobre isto. Então as mensagens, elas não podem voltar àquela época de 1960, teve um 1960, 1900 não, no ano de 60 e pouco, quando Paulo escreveu isso. Um abençoado me disse: mas Paulo não usou terno. Se eu nascesse naquela época também não usaria. Eu usaria avental. Paulo usava avental. Será que naquela época Paulo trabalharia como pedreiro? Ia colocar porcelanato? Não tinha. Como eu hoje não fabricaria tendas. Estamos numa nova época, vivendo numa nova geração. Os tempos mudaram. O mover do Espírito Santo é outro. Como eu disse aqui em off, na nossa conversa, nos dias de Paulo, que viveu a mesma geração de Jesus, se um homem olhasse para uma mulher, ele a pega, ele já no seu coração, ele já cometeria adultério, numa cultura diferente da nossa. Você imagina então quantos adúlteros tem todo dia, porque todo dia um homem olha para uma mulher? Quem não olha para uma mulher? Todos olham, até porque tem olhos para ver. A diferença é que não se deve olhar com cobiça. Então, eu quero tratar de um assunto esta noite, porque algumas mensagens me chegaram esta semana que me surpreenderam. Porque eu tenho dito reiteradas vezes que Cristo não libertou ninguém da lei para viver uma graça com libertinagem. Não existe isso no Evangelho. E uma abençoada, e eu vou preservar até o local, a cidade, haja visto que eu recebo contatos de pessoas no Brasil inteiro, me disse o seguinte, ela foi uma: o meu marido era muito fervoroso, presbítero de uma denominação, também vou preservar por ética, e ele era muito assíduo, não perdia uma reunião, um homem de respeito, em que toda a nossa família o via como um homem de Deus. Ele descobriu o Senhor no YouTube. 3 meses depois, ele voltou a beber.
adulterou, me largou e foi embora. A sua mensagem, Geraldo, é uma mensagem demoníaca. Eu disse: não, a minha mensagem é uma mensagem libertadora, e ela é uma ferramenta afiada, que debaixo dela o lobo não consegue mentir. A verdade, minha amiga, é que o seu marido nunca foi liberto. O que ele vivia era uma hipocrisia. Ele tinha medo do diabo, ele tinha medo do inferno. Ele estava como as pessoas do mundo dizem, do possível mundo, se escondendo atrás da Bíblia. Você já ouviu isso? Nós estamos preparando uma mensagem desse título: o mundo pregou para nós e nós não aceitamos. Tu te lembras? Quando as pessoas lá que não estavam dentro desse contexto de igreja diziam para você: ei, vai dar dinheiro para o pastor, rapaz? Te lembras? Era uma mentira? Não, verdade, porque é para o pastor mesmo. Tu te lembras? Quando eles diziam: não, eu não preciso ir à igreja, eu já tenho Jesus no coração. Era mentira? Não, era verdade. Cristo estava naquela vida, ele estava mais livre do que você que entrou dentro do alçapão, pensando que lá ia encontrar Cristo. Como o mundo não recebeu a sabedoria de Deus, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, eu disse a ela: seu marido nunca foi liberto. O seu marido nunca foi cristão. O seu marido era um religioso, usando a igreja, usando o sistema religioso para esconder o que dentro dele gritava. Quando a espada afiada veio, e disse Paulo aos Hebreus, que debaixo desta palavra todos estão nu e patente. Quando a palavra veio e que deixou ele nu e patente, ele não teve como dizer: eu sou cristão, porque nunca foi. Estava lá por causa do cargo, por causa do título, mas lá dentro dele, ele sabia que ele era um escravo das suas paixões. Ele precisava ter um encontro real com Cristo, e não com a religião, porque a religião maqueia. Bota um terno, uma gravata, obriga você a ir num culto de libertação, obriga você a ir buscar a Deus no monte, e quem está aqui do lado de fora diz: nossa, que homem de Deus. Só que aquele que sonda a mente e o coração sabe perfeitamente que a hora que ele descobrir que o diabo é mito, que o inferno é sepultura e que o dízimo alimenta, ele roa para o seu caminho de destruição. O outro abençoado, que também vou preservar a cidade, me disse o seguinte: eu conheço a graça há 5 anos. Eu mesmo tenho uma relação do jeito que eu gosto. Tenho 2 amantes. E Deus não quer nada com a minha carne. Eu vivo do jeito que eu gosto de viver. E nunca me aconteceu nada. Pelo contrário, acabei de comprar um carro 0 quilômetro. Estou construindo uma kitnet para uma das minhas mulheres. Então significa que Deus não está preocupado com a forma que eu vivo. Antes de entrarmos aqui, deixe eu dizer uma coisa a várias pessoas que me ouvem. O nosso trabalho não tem nenhuma ligação com libertinagem.
Não aprovamos esse tipo de conduta entre nós, os que se reúnem aqui. Não aprovamos esse tipo de conduta. Temos um bom testemunho cristão na cidade onde moramos, com as pessoas que se reúnem. Não somos santos na carne e nunca seremos, mas procuramos andar no temor do Espírito Santo, vivendo aquilo que nós pregamos. Esta é a nossa postura do Evangelho da graça de Deus. Eu nunca vi em Paulo nenhum ato de libertinagem dizendo pode prostituir, pode ter duas mulheres, pode ter relação com homem. Eu nunca vi isto. Eu não achei. E se eu achar, por conta de uma conduta social, eu não praticaria isto. Pasmem, eu já ouvi de ministérios que faziam trocas de casais, orgias, encontros. E quando alguém de fora questionava, eles diziam: a ninguém conheçamos segundo a carne. Olha, esta não é a graça que está sendo estabelecida no Brasil. Nós não saímos do sistema para viver em orgias, em carnalidades. Se alguém for pego neste ato, vamos amar e perdoar. E vamos dizer que esta não é a conduta. Não vamos virar inimigo, não vamos lançar no ventilador, vamos abraçar, admoestar em amor. Então, o escritor diz que se alguém, como esse homem, que diz que gosta, que tem várias mulheres, amante, que comprou o carro zero, nada acontece, diz que se você está sem correção, se Deus não está te disciplinando, então você não é filho, tu és filho do outro, bastardo. É uma terminologia que hoje não se usa mais. Por isso eu disse para você, na atualização do que Paulo escreveu. Porque hoje não existe mais bastardo com a lei de adoção. Ninguém é filho mais do outro. Mas, Paulo disse aos hebreus: se você não está sendo disciplinado por Deus, dos quais todos os filhos têm que se passar por isso. Se uma pessoa é filho de Deus, uma hora Deus disciplina. Pode estar rindo aqui. Mas a noite de sono, como dizia minha avó pentecostal, Deus visita. Não era assim que dizia? Não dorme direito, tem aperto, gosto ruim na boca, é uma cólica, dor de barriga, levanta, volta, é papai. Se for filho, pode ter certeza que o pai disciplina. Então, esta é a graça que eu prego. Uma graça disciplinadora. Uma graça que não se pode brincar. E tem muita gente brincando com a graça de Deus. Tem muita gente que diz: eu estou em graça. E fuma, cheira, bebe, bate, briga, panca, rouba, puxa, prende, passa, índio que é apito, índio que é fumaça. É uma graça oba-oba. Porque eu vou dizer uma coisa para os senhores. Eu, Geraldo Moraes, não aceitaria um evangelho de qualquer jeito. E tem muita gente que não entra, porque quem está dentro dá um péssimo exemplo, um péssimo testemunho. A nós aqui no Sarapuí não representa. Repito, não somos santos na carne, nunca seremos, mas procuramos esmurrar o nosso corpo e reduzi-lo à escravidão, para que pregando aos outros, nós mesmos não venhamos a ser desqualificados. Essa é a postura de quem parte do princípio usar as epístolas de Paulo.
Então, quando um salvo se deixa vencer pela sua natureza carnal, ao invés dele viver um salvo reinando em vida, ele vive um salvo em disciplina. Eu não sei se os senhores sabem, mas o nosso chamado é ser prósperos, felizes, com a família debaixo de uma provisão sobrenatural, mas é que nós deixamos a nossa carne gritar. Por conta de quem Cristo morreu, nós armamos facções, grupinhos para derrubar, meu amado, grupos para derrubar a quem Cristo levantou. Meu Deus, meu Deus, nós já tivemos pessoas assim, aqui, já tivemos pessoas aqui que já queria tirar o Miguel. Meu amado, mas derrubar o Miguel, meu amado, derrubar o Miguel, derruba Geraldo, meu amado, você acaba comigo, meu amado, na coluna. E depois a pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo. Meu amado, quem é cheio do Espírito Santo não quer guerra com ninguém. Quem é cheio do Espírito Santo ama, perdoa, oferece a face. Na lei oferecia a face, né? Mas na graça, quem é cheio do Espírito Santo oferece até o próprio corpo. Que história é essa? Então tem muita gente sendo vencido pela carne, estão disciplinados pelo Espírito. Não anda. A vida não vai para frente. 2011, 2015, 2019, 2020, 2021, a mesma coisa. Você olha para a vida do abençoado, a mesma coisa, em graça. Deus dentro dele, Deus no espírito dele. Porque Deus não está no meu espírito, Deus está no meu espírito, Deus habita no meu espírito. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Quando eu digo que você é templo do Espírito Santo, não quer dizer que Deus habita aqui. Aqui habita o mal, o pecado, a carne. Deus habita no teu espírito. Então aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se eu sou um no espírito com Deus, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Eu não vejo impossibilidade. Esta confiança que eu tenho. Mas para mim ter essa confiança, eu tenho que andar em linha com o Evangelho. Não posso viver uma vida de qualquer maneira. Que Evangelho é esse? Então Pedro, o pregador da lei, Pedro pregava para os judeus. Mas ele tem uma fala aqui que se aproveita, até porque não é revelação de Pedro, é um adágio, é um provérbio que ele cita. Segunda de Pedro, Miguel, digita para mim, por favor. Capítulo 2, versículo 20. Olha aí. Portanto, se depois de teres escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Eu tenho visto isso. Eu disse, abençoado, mas você era tão aplicado lá no sistema. Abençoado, você passava um ar de santidade tão grande para a sua família. Entrou em graça, brigou com a mulher e tudo por causa do Evangelho. Não, porque não tem que dar dízimo, o pastor lá é cão guloso, a mulher, não, nada disso, eu vou ficar lá. Isso aí que vocês estão vivendo, não, é a verdade sim. 3 meses depois, a mulher continuou no sistema e ele foi vencido pela carne. A mulher entrou em casa e está ele com cerveja. A mulher, era essa graça que você queria que eu vivia. Te peguei no computador aí, no sexo pornô.
disse que essa graça aí é falso profeta. Por quê? Por causa desse tipo de gente. Você não era aplicado na lei? Seja na graça. Você não era temente na lei? Seja na graça. Você não dava bom testemunho na lei? Dê na graça. Você não quer que a sua família venha para o evangelho? Dê bom exemplo de conduta cristã. Mas algumas pessoas, a graça só entrou no intelecto. Mas graça não pode ser só no intelecto. Graça é transformação de vida. É graça também no intelecto e na postura diária, na comunhão com o Espírito Santo. E quem quer um evangelho assim? A mulher estava com um cara lá na lei, o cara acompanhava a mulher. O cara vem para o evangelho da graça, descobre a verdade. Ao invés dele ser aplicado, ele se entrega às drogas, adultera, vê filme pornográfico, trai a mulher, cai na bebedeira. Ora, então Pedro está se dizendo, tornou o seu último estado primeiro, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Olha lá o que ele diz no versículo 21, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conheceram, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foram dados. Uai! Alô, abençoado. Alô, abençoado. Se não pode, não entra. Porque o território aqui é pesado. O dono da graça não é Paulo. Cuidado. O dono da graça não é Geraldo. Cuidado, vocês estão brincando com coisa séria. O dono desta palavra, ele ceifa onde não semeia, abençoado. Estão brincando com coisa séria? Não entra. Porque se entrar, é melhor nem te... Olha, ainda há tempo, hein? Alô, você aí. Ainda há tempo de você voltar atrás, nem conhecer o restante do que eu tenho para te pregar até eu fazer 100 anos. É melhor sair fora logo. Porque vem chumbo grosso. E uma vez que tu entra nesse território aqui, o campo é minado. Aqui tu terás provisão, nenhum mal te sucederá, todas as coisas lhe correrá bem. Mas se brincar, o pai, ó, pum! Bate pancada, bate doído. E quando ele bate, ele não erra. Pode correr, pode ir para o fundo do mar, pode subir ao monte, ele dá ordem. Se descer ao fundo do mar, ele dá ordem à serpente. Aqui, luz e trevas para ele é a mesma coisa. As pessoas, não, porque é graça, porque não sei o quê. Agora eu estou na graça. Demorou. É a dança da baianinha. Vai negócio de dança de baianinha, meu amado. Meu amado, olha o que esse homem disse, meu amado. Isso não é revelação, não. Isso aí, ele inspirado num adágio, num Provérbios de Salomão. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foram dados. 22. Com eles aconteceu que diz certo adágio, um provérbio verdadeiro. Provérbio de Salomão 26:11, da onde ele tira isso. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Você pega o camarada, mas limpa ele todinho com a doutrina da graça. Você deixa ele, e ele chega aqui igual um gatinho, toma leitinho.
Aí você dá leitinho a ele, engorda, escove o gatinho, tudo. Daqui a pouco você vai ali, quando você volta, tá ele. A Bíblia não proíbe cheirar pó. O abençoado me disse isso. Olha, abençoado, mas quando você me disse isso, mas que vontade de dar em você. Mas a Bíblia não proíbe ninguém beber, a Bíblia não proíbe fumar maconha. Claro que não, abençoado, não precisa. Cheira tudo, bebe tudo, morra. Não diga que anda em graça, pelo menos aqui no Sarapuí. Esse tipo de conduta entre nós é inaceitável. Não te temos como inimigo, mas vamos te admoestar como irmão, porque você estará golpeando a mente daquele irmão que está saindo do sistema e querendo conhecer a liberdade em Cristo. E golpeando contra o irmão, estará golpeando contra Cristo. Não consegue se conter? Não consegue? Entra para dentro do seu quarto, morra e cria uma chaminé. Mas não dê esse mau exemplo público. O senhor está mandando fazer? Deus me livre, não estou mandando você fazer nada. Mas já que você não se contém. Um abençoado me disse: eu não consigo parar de beber. Meu amado, se você não pode se conter, beba na sua casa. Beba com moderação. Não é para você beber, mas já que você não se contém. Agora você vai lá para o bar, toma 10 caixas de cerveja e passa uma irmã da lei e você dando dinheiro para os irmãos, graça e paz. Tchutchuca! Aqui você. Ô glória! Que é isso, meu irmão? Abençoado, nosso maior inimigo em graça é a nossa carne. O sistema criou um inimigo que só existe na mente dele. Mas em graça, o nosso maior inimigo é a nossa natureza carnal. Ela foi projetada para te derrubar. Tem prazo de validade e já veio com defeito de fabricação. E alguns irmãos, por falta de vigilância, não seguram nem o freio. A carne já vem desenfreada. Ele já erra já em nome de graça. Estou salvo, estou liberto. Deus não quer nada com a minha carne, ninguém conhece. Eu posso todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas e todas as coisas me convêm. Romanos capítulo 7, versículo de número 15, tem aí, Miguel? Disse Paulo à igreja de Roma: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo, apóstolo dos gentios, numa intimidade intensa com o Pai, ele disse: nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Sabe o que? Eu vou atualizar esta palavra, tá? Caramba, cara, como é que eu fui fazer aquilo? Como é que eu fui fazer aquilo? Se você sabe que você não pode beber uma garrafa, não beba um copo. Você conhece alguém que já bebeu uma garrafa sem beber um copo? Se você sabe que se trair a tua mulher vai descobrir, para que você traiu? Você vê vários casamentos desfeitos aí. Abençoado, vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade. Isso é tudo uma ilusão. A melhor mulher é a tua, abençoado. É esta mulher que você tem, que aos teus olhos é feia, que Deus escolheu para você. Mulher, abençoado, só muda de endereço. Não, porque minha mulher não beija bem, quem beija é aquela não beija bem, mas não sabe fazer miojo nem maiau. Abençoado,
Isso é ilusão, abençoado. Quando você ficar doente, quem vai cuidar de você não é a tua amante. Alô? Quem vai cuidar de você não é a tua amante, não é aquela menininha do shortinho, bonitinho, tanquinho, não. Quem vai cuidar de você é a tua mulher, é ela que vai te dar mingau na boca, cuidar de você, a mulher que Deus te deu e não a tua carne, abençoado. E casamentos desfeitos, e briga nos lares, e tudo por quê? Por causa da carne. E depois diz, como é que eu fui fazer isso? Poxa, se eu tivesse pensado, ora abençoado, então não pensa, não faça. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E depois eu explico isso, tá? Porque aqueles nossos irmãos que guardam o sábado, depois ele vê, a lei é boa, sim, se usar dela legitimamente. 18 a 17, neste caso, disse Paulo, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado, a carne, as obras da carne, que habita onde? Em mim. Que não era o homem consciente espiritual, era a sua natureza carnal. Depois ele diz no versículo de número 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E eu vou repetir, disse Paulo, ele não está contando de nada de ninguém, ele está falando dele. Ele está perante a comunidade dizendo, ei, alô, eu fui ao terceiro céu, voltei, o Espírito Santo fala comigo, eu tenho as grandes revelações, mas posso contar uma coisa para vocês, aqui na minha carne não habita mal nenhum, e se eu der lugar, eu cometo coisas que eu jamais imaginaria fazer. Então não vou dar lugar à carne. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita mal nenhum, bem nenhum. Agora leia, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Meu Deus, eu vejo um grupo de pessoas dizendo, eu estou em graça vivendo de qualquer maneira, e persegue daqui, calunia daqui, mente, meu amado, o cara mente em nome de graça, o cara mente descaradamente para prejudicar você, em nome de graça. Nós saímos do sistema, fulano lá fez isso, manipula vídeo e persegue, faz isso, em nome de graça. E quem está fora, não entra. E quem está dentro, acaba saindo, com péssimo testemunho. Esse tipo de gente não nos representa. Não quero ser prolixo, não somos santos na carne e nunca seremos, mas estamos em busca de uma conduta adequada, para que as pessoas, quando olharem para nós, dizer, eles procuram viver uma vida cristã exemplar. Porque, amados, existem coisas que são feias, independente de ser cristão ou não, é feio. Não é nem questão de espiritualidade não, é que é feio. Que não pega bem, não é legal. Entende? E é exatamente isto que nós estamos querendo mostrar ao Brasil e ao mundo. Nós estamos querendo mostrar para o sistema religioso que nós temos uma liberdade, não uma libertinagem. Que nós temos um regozijo e um gozo, mas nós não estamos à deriva. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Você imagina que luta? Depois ele diz no versículo de número 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. 21, então
ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Meu amado, se você não entende isto, você vai viver uma vida com uma carne desregrada, vai dizer que é o diabo, vai dizer que é o demônio, vai dizer que é a pombagira. Eu preciso do culto de libertação, porque como eu sou crente há tantos anos, ainda pude fazer o mal, ainda pude adulterar, pude fazer isso. Por quê? Porque o mal está em você. Não é diabo, não é capeta, não é Exu, não é pombagira. É o mal que reside na tua natureza carnal. Esse é o teu inimigo. O monstro está aí, é só olhar no espelho. Não, eu sabe como é que é, né, cara? Pô, conheço bem a Graça, pô. A menina só mexeu comigo, mas vou pegar o telefone dela só para ver qual é a dela. Só para ver qual é a dela só. Para com isso, abençoado. Ei, alô, para com isso, abençoado. Faz isso não, a tua mulher te ama. Faz isso não. A tua família está acreditando que você agora está transformado por uma palavra da verdade. Faz isso não. Você vai gerar escândalo para o evangelho. Faz isso não. Os teus filhos estão vendo que você está mudado. Joga fora a esperança não. Faz isso não, abençoado. Ame a sua esposa, ame a sua família, ame os seus filhos, ame-se a si mesmo. Ninguém pode brincar com Deus. Se brincar com Deus, Ele vai disciplinar. Deus não aceita isto. Olha o que Marcos capítulo 7, versículo de número 18. Marcos capítulo 7, Miguel. Marcos capítulo 7, olha só. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? 19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. 21. Porque de dentro de Satanás, de dentro da pombagira do inferno, deve ser feia, né? Jesus, até para falar é feio. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Vamos ver o que está dentro do coração do homem: prostituição, os furtos, homicídios. Aqui é a palavra, adultério. Isto está onde? Isto está onde? No diabo, no Exu, que o sistema diz. Está lá dentro, escondidinho. A mulher não vê, o homem não vê, porque não é só o homem não, tem mulher aí que eu vou dizer uma coisa, ó gente, dizer igual meu vizinho: saravá, pastor, sai para lá, que saravá. Está lá dentro, ninguém vê, ovulando, quietinho. Uma vez salvo, salvo para sempre. Da palma da mão do Pai ninguém arrebata. Eu sou de Cristo. Não existe inferno. E daqui a pouco saiu, nasceu. Estava lá dentro, abençoado. E nós temos que tratar disto. Nós temos que frear isto em nós, que está aqui. Não adianta ir para daqui para Bahia, não, daqui para São Paulo. Não adianta. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. A prostituição não é pombagira, não é demônio, é mau desígnio no coração do homem.
O furto não é Zé Pilantra. O homicídio não é diabo que veio matar, roubar e destruir. O adultério também não é pombagira. 22. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. E depois diz: nem eu mesmo sei como é que eu fiz isso. Não sabe não? Estava lá dentro de você. E ao invés de alimentar o espírito, tu estava alimentando o que está aí dentro. Ao invés de andar com pessoas que confessam a palavra, você, depois que conheceu o evangelho, as suas amizades que era cristã, mesmo na lei, já mudou. Você que ouvia lá aquela mulher que cantava: quem te vê na prova não te ajudou. Você ouve agora já Valdir Soriano: eu não sou cachorro não. E por aí vai. O nosso chamado é fazer morrer esta natureza que está aí dentro e está aqui dentro. Este é o nosso chamado. Não é alimentar isto, é desviar daquelas amizades. Qual é, meu irmão? Chega aí. Pô, parceiro, depois a gente se fala. Eu tô ocupado aí, vou ver Geraldo Moraes. Nós não podemos se desviar do nosso caminho. Nós não podemos deixar aquilo que é reto. Nós não podemos deixar os bons costumes. Nós não podemos seguir o caminho do homem mau, fraudulento, para não sermos disciplinados como ele. Então ele diz: a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfema, a soberba e a loucura. Nós temos que fazer morrer tudo isto aqui. Olha o que ele diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha aí. Fazei, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Tem 2 pontos lá. Vai mostrar você. Raio-x da graça. Olha como é a tua natureza terrena. Olha lá: prostituição, impureza. Vê que está a mesma coisa que Jesus lá disse lá, que estava dentro do homem: paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Segura aí. Então, essas coisas ali, sobre o filho da desobediência, vem o quê? Ira. E sobre os filhos da obediência, disciplina. Então, sobre os filhos da desobediência, os filhos da perdição, quando entram nisso aqui, vem o quê? Ira. Porque Deus não pode ter ira comigo nem com você, que nós somos filhos. Você tem ira do seu filho? Não, mas você disciplina o teu filho. Disciplina. Então, sobre os filhos, volta o 5, Miguel, volta o 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. 6. Por estas coisas ali, vem o que? A ira de Deus. Mas não vem a ira de Deus sobre a minha vida. Vem sobre os filhos da desobediência. E sobre a minha vida, eu fico impune? Se for filho, vem de correção, disciplina e açoite. Depois ele diz no versículo de número 7, olha aí. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vocês viviam nela. E aqui entra o centro da mensagem. Abençoado, se eu andava nisto quando estava lá no pagode, bebida, orgia, drogas, e esta era a minha natureza terrena, entrei no evangelho, é para continuar a mesma coisa? Não, é para mudar. Então eu não posso andar com um grupo de pessoas que se diz cristã e ainda cometem as mesmas coisas
quando se vivia antes de Cristo. Porque eu posso ser sincero para vocês, eu quero mudança para a minha vida. Para continuar a mesma coisa, eu continuava lá, pelo menos eu não escandalizava o evangelho. Quero mudança, quero vida transformada. Eu não quero viver um cristão disciplinado, eu quero viver um cristão abençoado. É fácil? Não é fácil, porque você está lutando contra você mesmo. Para onde você vai, a tua carne está. Você vai para debaixo do chuveiro, ela está. Você vai dormir, ela está. Para onde você for, ele está andando ao seu derredor. Esses desejos. Então é uma luta diária, e que só vence quem tem uma comunhão diária com o Espírito Santo. Porque tem hora que a gente esquece quem nós somos. É ou não é? É. Tem hora que a gente esquece que nós somos cristãos, que temos que dar bom testemunho, que somos templo do Espírito Santo, que temos a espada do Espírito. Tem hora que a gente esquece disso tudo. Depois ele diz no versículo de número 8, olha aí: agora porém, você vê que não há em Paulo abraçar a libertinagem. Olha o conselho: agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência. Botaram aqui só para mexer comigo, mas eu vou falar. Está perto de terminar, mas eu vou falar. Leia comigo. Linguagem obscena do vosso falar, o famoso palavrão. Mas eu conversando com um camarada, mas você tinha que ver, mas o camarada vai para Caxias, vai para São Paulo, vai para Nova York. Mas assim, suave na nave. Eu disse: abençoado, mas você não louva lá naquela igreja lá em Nova Iguaçu? Sim, louvo. Por quê? Não, abençoado, você com uma linguagem obscena do seu falar? Que boca suja é essa, abençoado? Amados, como? Como? Da mesma fonte água? Claro, eu sei que de vez em quando sai um poxa. De vez em quando você tropeça e diz: caramba! Pô, mas toda hora, abençoado. Meu irmão, eu falei com ele para ele ir tomar que suco. Não, que eu falei com ele para ele, vai lá no açaí. Meu amado, que suco, açaí, que negócio é esse, meu amado? Meu Deus! Se é o povo que eu vejo aí fora da graça de Deus. Depois eles dizem: Geraldo é rígido. Eu não sou rígido, meu irmão, eu sou da graça. Eu sou isso aqui. É fácil? Não, porque tem hora, meu amado, tem hora que tem uns que ligam para mim, mas tem hora que dá vontade de mandar o cara, meu irmão, mas mandar ele lá para Nova Iguaçu fazendo curvas. Não pode. Fica aqui no Sarapuí. Não vai para Nova Iguaçu. Você já encontrou cristão assim? O cara cristão assim que tem linguagem obscena no falar? Gente, saravá. Depois Paulo diz no versículo de número 9, olha aí. Olha isso aí. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. E aqui está o perigo. Porque o cara diz para você: eu estou junto com você. Aí ele diz: eu estou em graça. Você, se está em graça, ele não está mentindo, né? Ele é sincero. Você se entrega de corpo e alma. Daqui a pouco era uma mentira, pegadinha. O que? Amado, não dê lugar à sua carne. Você cairá em disciplina. A sua natureza humana não pode falar mais alto. Você não é um espírito guiado pela carne. Você é um espírito que controla a tua natureza humana. Você não é um espírito guiado pela carne. Você é um espírito que deve controlar a sua natureza humana. A sua carne não pode ser desenfreada. E vou lhe dar um conselho
que me trouxe aos 55 anos, próspero, com saúde e em pleno vigor. Não arma, fofoca, grupos para derrubar a quem Deus levantou. Não faça isto. Seja temente a Deus. Quando você vê um grupo de pessoas falando do irmão X, não participe. E se vier perguntar a sua opinião, tu diga: minha amada, meu amado, estou fora disso, porque eu não vou me levantar contra o meu irmão, ele certo ou errado, eu não sou juiz, eu sou membro do mesmo corpo, a minha mão não pode se levantar contra a boca contra a orelha. Não tenha uma carne desenfreada. Se você quer viver os melhores dias, deseja ter a provisão e o cuidado de Deus sobre a sua vida, não se meta com a vida do teu irmão, não se meta com a vida da tua irmã. Cada um prestará contas a Deus. Fique na sua. Se não puder falar, silencie. A sabedoria consiste em silenciar o erro dos outros. Carne desenfreado não dá certo. Paulo disse isso em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3, olha aí. Ele vos deu vida, não deu a nós, está dizendo dos irmãos que passaram a transição, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós não vivemos em delitos e pecados, eram eles, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha a palavra, os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações do Exu, inclinações da nossa carne. Olha, isso é uma mensagem pesada, mas muito necessária. Tem muita gente disciplinada aí fora. Tem muita gente quebrando a cara. Tem muita gente encontrando resistência. Tem muita gente que não anda na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida emocional. Tem muita gente que sorri para você, mas por dentro tem inveja do que você tem, desejo que você tem, arma contra você, mas também não dorme de noite. Não consegue dormir, estão doentes, enfermos, tomando remédio, psicotrópicos, não sabe o que fazer da vida, enquanto você está aí feliz, seguro, tranquilos e sem temor do mal. Esta é a recompensa de quem diz não à sua natureza carnal, entre os quais todos nós outroras andávamos nisso. E eu quero terminar com 2 versículos para você. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Olha aí o que diz aí, olha aí, abençoado. Olha aí, passamos 5 minutos, mas olha aí. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, de como de nós recebeste quanto a maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. A maneira que recebeste da forma de viver. Graça não é apenas um estudo teológico para entrar aqui na mente. Graça é uma maneira de que se deve viver, com proceder, com temor e com bom testemunho, andando segundo a vocação em que foi chamado. Depois ele diz no versículo de número 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, Paulo instruía os seus ouvintes a maneira que devia viver. Não é uma carne descontrolada, não é uma carne desenfreada, descendo ladeira abaixo sem freio de mão. Tem uns abençoados aí que estão assim, descendo ladeira abaixo sem freio de mão. Olha, abençoado, se descer a ladeira abaixo com a tua carne, vai dar ruim, hein? Quem não ouve cuidado, ouve, coitado, hein?
Ouça, grava esta mensagem e depois você me conta. Você está descendo ladeira abaixo com a tua carne desempreada. Vai dar perda total. Já viu um carro quando bate? Dá perda total? É alguns irmãos em graça espalhados pelo Brasil. Tem nada a ver cheirar. Eu não me reúno. Eu sou templo do Espírito Santo, eu posso cheirar um pó, eu posso ter 2 mulheres, eu posso ter 3, eu posso ter 4. Isto é carne desenfreada descendo ladeira abaixo, vai bater de frente e vai dar perda total. Correção, disciplina e açoite. Depois a tua mulher vai ficar aí abençoada. Depois teu marido vai ficar aí abençoado. Está pensando que o negão vai ficar sozinho? É ruim, hein? É ruim, hein? Vai chorar só lá no dia lá. Depois já está com outro abençoado, cantando só love, só love, só love, só love. Olha lá o que diz o versículo de número 3, olha aí, ó. Pois esta é a vontade do Geraldo, não é a minha. Mas, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ponto e vírgula, 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e... é Paulo aí, é Paulo. Então a graça que prega aqui, a partir do Sarapuí, não tem conduta de libertinagem. É graça séria, conduta, zelo e temor do Espírito Santo. Quem quiser andar conosco, terá que andar assim, como recomendação do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Depois ele diz no versículo de número 5, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 6, e que nesta matéria, neste assunto que eu estou pregando, que Paulo está ali, que eu estou dentro das suas epístolas, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificando claramente, abençoa. Deixa para lá. O Senhor é o quê? O vingador. 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para pensei que essa graça que você pegava aqui era aquela graça do Alala ô, Geraldo. Assim eu não quero não. Ter que andar direitinho aqui. Aí vê a esposa do irmão passar, vai fazer só assim, ó, graça e paz. Nada de graça e paz. Pode não, abençoado, é carne desenfreada. Papai está vendo. Ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 8. Dessarte, que deve ser dessa forma. Quem rejeita estas coisas, não rejeita a Geraldo, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Eu quero ver aí no Brasil, quem é que vai rejeitar essas coisas que eu estou pregando? Porque quem rejeitar isso, não está rejeitando ao Geraldo, está rejeitando a Deus, que deu a vocês o Espírito Santo. Esta é a vida em Cristo. Esmurrar o corpo é vida transformada. Estamos vivendo numa comunidade onde somos sociáveis, mas não podemos permitir que a nossa natureza carnal dita as regras. Graça é uma graça educadora, transformadora, é transformação de vida. Se você tiver alguma conduta que não condiz com a graça de Deus, não vamos expor ninguém, vamos abraçar, vamos chamar aqui e vamos dizer: não haja assim, a sua família te ama,
Os seus filhos estão acreditando que você agora está realmente vivendo um evangelho verdadeiro. A sua esposa está de olho em você. O seu marido está próximo de se converter. Mantenha-se uma postura. Seja cristão não só no intelecto, mas também naquilo em que Deus te chamou como vocação. Foi isso que Paulo ensinou em Tito capítulo 2, versículo 11. Para terminar, olha aí. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 12. Educando-nos. É uma graça educadora. Mas eu pensei então que era só chegar aqui e falar que o sistema... eu tirei hoje os canhões da direção do sistema, para que a gente possa falar deles, nós temos que ter bons exemplos. Claro que nenhum de vocês andam nisto, mas as demais pessoas precisam saber que nós somos um povo zeloso, ordeiro e de boas obras. Quando o sistema olhar para nós, eles vão dizer: não, lá não é uma graça libertina, não. Lá o povo tem temor do Espírito Santo. Lá o povo não tem carne desempregada. Lá o povo vive uma graça educadora, educando-nos para que, renegadas a impiedade, e o quê? As paixões mundanas. O cara não consegue renegar as paixões mundanas. Você procura o camarada, ele está lá na gafieira. Xenhenhen. Meu amado, não te vi na reunião domingo, não te vi terça, não te vi quarta. Procurei você para a gente ajudar os irmãos que sofreram aí com naufrágio aí, para levar uma cesta básica. Não, que eu estava descansando, estava muito cansado. Pô, quando eu dei 2 voltinhas, que eu desci a ladeira, que eu estacionei meu carro, estava ele. Xenhenhen. O xenhenhen, meu amado. Vou fazer tudo para dançar o xenhenhen. Meu amado, é para rejeitar as paixões mundanas e viver no presente século sensato, justo e piedosamente. No versículo 13 ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusiva, que linda palavra, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Este é o povo da graça de Deus, que está aqui no Sarapuí, está no Brasil e em vários lugares do mundo. Assim seja, assim disse a palavra da graça de Deus. Vamos ficar de pé.